Começo a achar que ter cortado a barba não foi boa ideia. Hoje o Tunando vem ensinar-vos a escrever diálogos. Neste vídeo não vai haver câmara porque o meu irmão está a usar o tripé porque aquilo é dele. Então todas as frases e parágrafos e explicações que vou ter neste vídeo vão aparecer aqui no fundo. Diálogos são ótimos porque dão vida à história ao tornar os personagens realistas por meio de caracterização, além de também servir como ponto central de ação ou para avançar o enredo. Antes de começar, quero dizer que devemos apenas utilizar o discurso direto pelas razões antes mencionadas. Utilize o discurso indireto para todas as falas que não interessam. Por exemplo, uma senhora pediu indicações ao Rodolfo e ele não pôde deixar de a ajudar, não obstante de já estar atrasado e de conseguir ouvir as vibrações do metro. Isto, claro, que soa muito melhor do que... Moço, podes ajudar-me aqui? Perguntou uma mulher assim que os seus olhares se cruzaram. Sabes se este é o lado certo do metro para ir para o senhor roubado? Rodolfo não conseguiu recusar a ajudar a mulher, mesmo sabendo que ia perder o segundo metro. Não, senhora, este lado vai para o rato. Apontou para o visor que ditava o tempo do próximo metro. Tem de dar a volta até ao outro lado, que segue para Odivelas. Como podem ver, todo aquele diálogo era extremamente desnecessário e podia muito facilmente ser transformado em discurso indireto. Tenham isto em mente quando estiverem a escrever diálogos. Neste caso, na parte do discurso indireto, podíamos especificar que a senhora pediu indicações para chegar ao senhor roubado, mas sinceramente acho que isso é irrelevante. Bom diálogo divide-se em dois aspectos, a técnica e o realismo. Se não souberem as regras da pontuação e a formatação de diálogo, recomendo verem primeiro o modelo que mais gostam. Há quem utilize aspas, há quem utilize travessões. Convém saberem como é que vão formatar os vossos diálogos primeiro. Posto isto, seguimos com a técnica. Podem começar por apagar todas as cenas em que os personagens se cumprimentam. Nem pensem em escrever mais "Olá, como está?" e outras encenações parvas que só fazemos na vida real por educação. Aqui estamos num mundo de ficção e não é só desnecessário como piora a qualidade da prosa ao desacelerar a narrativa. Lembrem-se que, se as cordialidades forem mesmo importantes para a cena, podem ser deixadas no discurso indireto. Pá, dou o exemplo do Pantera Negra quando eles fazem aquela cena do Wakanda Forever de braços cruzados. Isso é um ritual e é uma cena do world building, o que é fixe, mas não há necessidade de deixar em diálogo. E, por amor de Deus, não abusem das chamadas dialogue tags. O ele disse, ela perguntou, ele respondeu, chega perfeitamente para 90% daquilo que vocês querem dizer. A vossa prosa tornar-se-á enfadonha se começarem a escrever ele rugiu, ela soluçou, ela confidenciou em todas as linhas de diálogo. A sério, leiam o que eu vou meter aqui. Zack! Rugiu Ana assim que o viu no topo da escadaria. Toda aquela correria deixará ofegante. Ora, se não é a minha querida afilhada Ana? Troçou, com a mão nos bolsos. Ela sabia que ele estava armado. Apontou para ele e indagou. Porquê é que fugiste depois da morte do meu pai? Ridículo, não é? As dialogue tags são como o sal. Utilizem em quantidade moderada de modo a evitar arruinar tudo e matar o leitor de tensão alta. E nunca se esqueçam que os diálogos são uma coisa dinâmica e, tal como na vida real, as pessoas interrompem-se, esbracejam e esperneiam quando falam. Há quem gesticule quando fala, há quem fume enquanto ouve alguém, há quem fale por cima. Múltiplas pessoas falam umas a seguir às outras, algumas repetem o que as outras dizem, outras ouvem caladas e deixam as outras ir num seu amor aborrecido que ninguém quer saber. Tudo dependerá dos vossos personagens, mas vou deixar aqui um exemplo que o Stephen King deu no seu memoir On Writing. Como não tenho acesso à tradução portuguesa do livro, eu próprio traduzi a passagem do original, em inglês. Não sei porque continuas a chegar-me com o O'Leary, disse Big Tony. Achas que a minha história vai mudar? Vai? Perguntou Dale. Quando contas a história verdadeira, ela não muda. A verdade é sempre a mesma merda aborrecida dia após dia. Big Tony sentou-se, acendeu o cigarro e passou a mão pelo cabelo. Não vejo esse conas desde o verão passado. Andava com ele porque ele fazia-me rir. Uma vez mostrou uma coisa que ele escreveu sobre como seria Jesus se ele tivesse andado na equipa de rugby do secundário. Tinha uma imagem de Cristo com capacete, olheiras e tudo. Mas que cabrãozinho ele revelou ser. Desejava nunca o ter conhecido. Neste diálogo isolado, aprendemos um bocado sobre a personalidade de Big Tony e sobre a personalidade do O'Leary baseado naquilo que o Big Tony disse.
Percebemos que o O'Leary fez alguma coisa horrível. Dá para ver o tipo de pessoa que Big Tony é baseado no calão que ele usa e que está de consciência limpa porque diz a verdade. Mais importante é a forma como o diálogo está distribuído. A primeira fala de Big Tony é partida ao meio para mostrar quem é que está a falar. A segunda divide-se em 2 parágrafos para evitar que se torne num parágrafo grande e monótono, com um trecho de ação no meio para dar realismo. Bom diálogo é mais ou menos isto, dependendo sempre do contexto e da relevância da informação que é guardada nele. Por vezes queremos colocar um diálogo simplesmente porque tem uma piada, e isso também é ok. O que não é ok é não dominar o show don't tell. É verdade, o show don't tell é a coisa mais regurgitada da comunidade de escritores, mas é por uma boa razão. Os leitores não são burros e percebem as nuances e ajuda. Da mesma forma que no exemplo anterior não é preciso mais do que 2 neurónios para perceber que o O'Leary fez merda, também não é preciso fazer com que os vossos personagens digam está frio num diálogo para mostrar que está frio. Podem, por exemplo, fazer com que o vapor saia das suas bocas depois de falarem qualquer outra coisa. Alternativamente, podem simplesmente dizer que saíram de casa em casa e com o gorro. Aí está frio. Agora, para terminar a parte técnica, quando quiserem rever o vosso diálogo ou até mesmo a prosa propriamente dita, recomendo que leiam a voz alta ou usem um programa text-to-speech para ouvirem o que escreveram. Às vezes aquilo que estou a ler ou não faz sentido ou tem erros que não foram apanhados pelos olhos cansados de tanto olhar para uma página branca, então muitas das vezes vão perceber que o vosso diálogo não é realista se o lerem a voz alta ou usarem o programa. Pessoalmente eu prefiro ler eu próprio, mas se tiver de usar um programa text-to-speech, ou uso a função built-in do Discord, ou uso o website Nuance, do qual vou deixar o link na descrição. Agora partimos para o realismo, que é igualmente ou mais importante que uma técnica de diálogo boa. É com o realismo que os personagens se tornam tridimensionais através da linguagem que utilizam e como tratam os demais personagens. O expoente máximo do diálogo realista na ficção portuguesa está num sketch de Gato Fedorento em que 2 gunas satirizam este mesmo tópico. E passo a citar: No outro dia, Mike D chega perto de mim e diz: Então, e está tudo bem contigo e tua namorada? Que está a dizer? Que está a dizer? Está mal! Mal! Está errado, mano! Está mal! Mal! Está mal! Mal! Como é que devia ter dito era? Props, brother! Andas a comer a tua dama que nem um dread! É assim, pá! Pensem na primeira vez que conheceram alguém. Como é que essa pessoa reagiu? Com que ideia que ficaram da pessoa? A primeira impressão é a ideia que temos da pessoa até experiências futuras. Será que a personagem é tímida ao início e depois revela ser um degenerado? Será que é assertiva e confiante, simpática? Arrogante e antipática? Muita gente diz que ficaram com a impressão de eu ser arrogante e convencido quando me conheceram. Outras pessoas disseram que eu ouvia mais do que falava. Já vamos falar desta dinâmica daqui a nada, mas lembra-se que podem e devem usar a primeira impressão de um personagem como uma arma na vossa narrativa. Todos os personagens têm as suas idiosincrasias, por muito parecidos que sejam. É normal que um grupo de amigos use o mesmo calão. No entanto, há certas coisas que os distinguem, por muito pequenas que sejam. Foquem-se nisso para não escreverem clones uns dos outros. 2 personagens que cresceram na internet vão usar os mesmos termos, como POG, LOL, memes, etc. Mas as suas personalidades vão divergir na agressividade como falam, na confiança, por aí. Semelhanças são apenas isso. Lembrem-se que até os gêmeos são pessoas diferentes. E não se esqueçam de com quem o vosso personagem está a falar e façam com que haja de acordo. Por exemplo, eu digo demasiados palavrões no dia a dia, mas evito dizê-los ao máximo à frente dos meus pais e dos meus sobrinhos. Bem, e crianças em geral. Acho que um exemplo muito fácil de imaginar e relacionável é um personagem que esteja a levar um ralhete de um superior, seja um professor ou um patrão, e todas as respostas que ele dá são concordantes e submissivas, mas depois quando sai da sala e vai ter com os amigos ou com os colegas, começa a chamar todos os nomes do mundo ao superior que lhe deu o aperto. Que mesmo entre amigos nós temos padrões diferentes de fala, porque há pessoas que nos são mais chegadas do que outras, há amigos que se ofendem mais do que outros, então com outros podemos falar sobre algumas coisas, podemos dizer outras coisas, podemos ou não ter tento na língua e isso muda imenso a forma como nós falamos, o que vai traduzir bastante bem para os diálogos. Isto aplica-se mais à fantasia e à ficção científica ou à ficção histórica, mas lembrem-se sempre de utilizar calão apropriado ao mundo. Não faz sentido um cavaleiro de Dinis falar mal daquelas gajas, mas sim talvez daquelas meretrizes. Vou-vos dar um exemplo do Elantris, de Brandon Sanderson.
Chamaste-me Sule, Galadon. Como é que podes matar alguém a quem chamaste amigo? Galadon sentou-se, fixado no pequeno pedaço de carne. Uma gotícula de saliva escorreu-lhe pelo canto da boca. Olhou para Rauden, que estava cada vez mais ansioso. Quando os seus olhos se encontraram, algo faiscou em Galadon e a tensão rebentou. O Dula soltou repentinamente um profundo riso. Falas Dúladan, Sule? Apenas algumas palavras, disse Rauden modestamente. Um homem educado? Rica oferta para Elantris hoje. Tudo bem, seu rulo conivente. O que é que queres? 30 dias, disse Rauden. Quero que me mostres as bandas e me contes o que sabes por 30 dias. 30 dias? Sule, tu és Kayana. Como podem ver, a conversa fluiu naturalmente como um americano que chama os outros de amigo ou como um tuga que diz uma frase em português, mas acaba com you know. Pessoalmente, gosto muito deste tipo de diálogo, desde que não seja exagerado e que as palavras sejam fáceis de compreender dado o contexto. Há quem exagere com isto e faz muita bosta ao escrever diálogos indecifráveis sem ver o livro de referência nas páginas finais. No fundo, tudo isto é informação que vocês já sabiam ou aplicavam inconscientemente. Se não sabiam, agora sabem. E se sabiam, agora podem corrigir o que fazem mal. Obrigado por terem visto o vídeo até ao fim. Subscrevam se tiverem gostado, façam o like. Eu estou agora a experimentar uma técnica de edição nova. Desta vez, como não tinha câmera, aproveitei para ter o guião à minha frente e ler o guião em vez de estar a improvisar feito burro. Então digam onde é que posso melhorar. Eu sinto que falta alguma coisa na minha edição. Ainda não sei o que é, então vou ter que andar a experimentar coisas. Eu acho que nestes vídeos de ecrã parado devia estar a meter mais coisas a aparecer no ecrã, mas não sei. Por favor, comentem a dizer o que é que acharam, tanto da informação contida no vídeo como na edição em si. E pronto, é isso tudo. Obrigado, ativei o sininho e até à próxima.